Quando surge nosso palestra, começando projeto novo, coisa nova da nossa base palestrina. Porque, como vocês sabem, o nosso palestra é referência de apuração, de notícia, de entrevista da base palestrina, das crias da academia. Sub-11, 13, 15, 17, sub-20, tudo acontece e tá no nosso palestra. E agora a gente começa um projeto novo, nosso boletim semanal da base palestrina, aqui do nosso palestra. E se tem base do Palmeiras, se tem base, se tem crias da academia, tem esse cara que tá aqui do meu lado, referência, sabe tudo de base, André Galassi. Galassi, bora para esse projeto novo. Crias da academia sempre merecem um espaço aqui no nosso canal, perdão. Então, bora falar dessas crias da academia que nos dão muito resultado dentro e também fora de campo. Salve, Léo, projeto novo, é um prazer imenso estar aqui com você, compartilhando essa tela, compartilhando as apurações de base, igual a gente sempre compartilhou, e agora nesse projeto novo, a partir de hoje, pelo YouTube, vocês que estavam acostumados a ver o André falando de base no site, agora tem André falando de base no YouTube também, e vamos por mais, vamos falar de sub-11, 13, 15, 17, 20, além das categorias intermediárias, que às vezes são esquecidas pelo público em geral, mas são muito importantes também, a sub-14, a sub-16, a sub-18, que disputou torneios na Europa. São muitas categorias, a gente está falando aí de mais de 250 atletas que defendem a base do Palmeiras. É isso, então eu peço o seu like, curta, compartilhe, comente o que você vai achar do vídeo, o que você achou do vídeo, para que nos próximos programas a gente possa estar sempre melhorando. E para começar, estamos gravando aqui no comecinho de julho, Galassi, e nada mais justo de atualizar os nossos queridos companheiros o que aconteceu na base do Palmeiras, porque comecinho do ano teve Copinha, Palmeiras venceu, teve também Copa do Brasil, então passa aquele pente fino, daquela pincelada de tudo que aconteceu até julho na base do Palmeiras. Desde o título da Copinha em janeiro, muita coisa já aconteceu. O Palmeiras faturou outras conquistas, você pontuou muito bem aí a Copa do Brasil Sub-17, uma campanha irretocável do Palmeiras. Até agora, o principal título da temporada, porque quando a gente fala de Copinha, a gente ainda está falando do encerramento da temporada 2021, e desde então a Copa do Brasil foi a principal conquista, com o Endrick brilhando, sendo o artilheiro da competição, Luiz Guilherme também, os dois agora com contratos profissionais, o do Luiz Guilherme já em vigor, o do Endrick só no final desse mês para entrar em vigor, né? Ele que completa 16 anos agora em julho. Palmeiras faturou aí CGT na Holanda também, num torneio sub-20, Palmeiras levou o time de transição, aquela galera que era do sub-17, subiu para o sub-20, o popular sub-18, claro, com alguma outra exceção ali de atletas um pouco mais velhos, mas a base tinha 18 anos e foi campeã, perdeu o Interborg, foi em 5º lugar, e na ICGT conseguiu ser campeão, venceu o Espanhol da Espanha por 2-1 na final. O sub-17 que também foi campeão da Copa FAN no início do ano, lá em fevereiro, o torneio de pré-temporada mais conhecido do Palmeiras, é o próprio Palmeiras que organiza. Então, até agora, a base vai se desenhando dessa forma, com títulos e boas campanhas aonde disputa, né? Se a gente pegar os campeonatos que estão em abertos, Campeonato Paulista Sub-15, Palmeiras em 11 jogos, em 13 jogos são 11 vitórias e 2 empates, acabou deslizando nas 2 últimas rodadas e perdeu esse 100%, mas está bem, está na segunda fase e deve se classificar. Sub-17, idem, só que em 13 jogos são 13 vitórias, ganhando de todo mundo no Sub-17 no Paulista, também na segunda fase. O Sub-20, bem no Campeonato Brasileiro, que a gente vai falar mais daqui a pouco, bem no Campeonato Paulista também na segunda fase. Então, o prognóstico para o próximo semestre são de bons resultados, porque já estão à venda esses resultados. Agora,
Chegando no segundo semestre, vem as retas finais, vem onde afunila os torneios e onde o Palmeiras tem que mostrar seu favoritismo. Tem que mostrar favoritismo e vamos começar pelo Sub-20, porque o Sub-20 barra Sub-21, vamos dizer assim, ali da Copinha, tinha nomes como o próprio Luiz Guilherme, o Hendrick, Garcia, Giovani, Vanderlan, nomes que já até treinam com o profissional. E nesse momento onde o Palmeiras acaba de vencer a Copa do Brasil, tendo Luiz Guilherme e Hendrick como destaques, a gente já pode projetar, né, Galassi, um Sub-20 contando com os dois, porque o Hendrick assina um contrato no final desse mês com o profissional, já é esperado, quem sabe, ele uma transição para o profissional, e o Luiz Guilherme também outro destaque do Sub-17, já em algumas oportunidades jogando pelo Sub-20. O que a gente pode esperar desse Sub-20 do Palmeiras, que está muito bem no Brasileiro e também nas outras competições, o que esperar, e agora com os reforços mais que especiais de Luiz Guilherme e também do Hendrick. Só um parênteses, também o Sub-20 perdeu um pouquinho, perdeu Giovani, perdeu Garcia, que às vezes retornam, então essa transição também acaba, entre aspas, prejudicando um pouco a evolução do time. É a movimentação natural entre base e profissional. Falando um pouco da dupla em específico, o Hendrick com certeza já voltou ao Sub-20, né? Coisa de 3 dias depois da conquista da Copa do Brasil, ele já estava reintegrado ao grupo. Inclusive, uma apuração que o nosso palestra publicou há 2 meses atrás foi um desejo dele de descer ao Sub-17. O Palmeiras não estava imaginando esse movimento e ele pediu para jogar no Sub-17. Então o Hendrick no Sub-17 agora já é carta fora do baralho, agora ele já está no 20, vai ser efetivado lá novamente, ele só foi reforçar o Sub-17. A questão do Luiz Guilherme é um pouco mais complexa, ainda não se sabe onde o Luiz Guilherme vai jogar, porque ele jogou a Copinha no Sub-20, como talvez a primeira experiência dele no Sub-20, ele tinha ao todo 5 minutos só de Sub-20 antes da Copinha. Na semana seguinte da Copinha ele já estava no Sub-17 jogando a Copa Fã, disputou toda a Copa do Brasil Sub-17 pela categoria, agora ainda não subiu ao 20, mas deve atuar nas duas, deve fazer o que o Hendrick fez ano passado, ele joga no 17, joga no 20, vai vendo onde é mais importante aquela semana e vai fazendo esse bate e volta em ambas as categorias. Já o Sub-20, em geral, é um time muito modificado daquele que ganhou a Copinha, né? Em idade, não. Em idade, todos estão disponíveis, com exceção do Lucas Freitas e do Pedro Bicalho, mas muitos já fazendo a transição para o profissional, né, Léo? Quando a gente pega as últimas escalações do Sub-20, são completamente diferentes daquela que ganhou a Copinha, e por isso é extremamente importante ressaltar que vão acontecer derrotas, como aconteceu aquela para o Flamengo em casa, porque é um time novo, é um time que não jogava junto, com peças de várias gerações do Palmeiras. Então esse ano é um ano para entender essa transformação, entender que não vai ter sempre Garcia, Vanderlan, Fabinho, Naves, Giovani. Esses caras só vão descer quando a coisa apertar, quando estiver perto de uma final, um jogo muito importante, ou não estiverem mais jogando com o Abel. A partir do momento que eles são colocados em campo com o Abel, a prioridade é profissional. E aí você alça uma nova geração para atuar ali no Brasileiro Sub-20. A gente tá vendo caras que a gente não via há muito tempo, outros que já estavam conquistando a titularidade no ano passado e agora são peças fundamentais. Pedro Lima, por exemplo, para mim é o principal nome hoje do Sub-20. Ele, que era reserva no ano passado, assumiu o lugar do Pedro Bicalho e hoje é um cara que, se você tira do time, o time rende diferente. E acho que em breve aí pode até... já é observado, mas em breve pode ter alguma oportunidade no time do Abel, se continuar com esse desempenho. Ele, que é 2003, ainda tem todo o ano que vem como base, então é um time forte, mas que ainda é muito mutável, né? Ele dá para mudar em vários aspectos, dá para reforçar com os campeões da Copinha, dá para colocar os mais novos, até o Luiz Guilherme mesmo pode jogar, então tem muito jogador e vai rodar, vai ficar rodando até o final do ano, quando aí sim, quando afunilar mais, como eu falei um pouquinho antes, quando afunilar mais a gente vai ver qual que é o time titular de fato, se é contando com as peças que estão no profissional ou se sem contar com esses jogadores. E pensando em sequência,
quais são os próximos desafios do time comandado pelo PV, ele que voltou, sequência incrível, já venceu a Copinha, então o que esperar dessa sequência e qual é essa sequência dos próximos desafios do Palmeiras na sequência dos campeonatos sub-20? A sequência do sub-20 é dividida em duas frentes, né? É o sub-20 que estava 32 jogos de invencibilidade, perdeu para o Flamengo e quebrou. Foi a primeira derrota do PV, que tem mais títulos do que derrotas no comando do Palmeiras. São 2 títulos, Paulista do ano passado e Copinha, e uma derrota. Já embalou uma boa sequência de novo, venceu no Campeonato Brasileiro o Fortaleza, venceu o Atlético Mineiro fora, essa é uma vitória importantíssima para o decorrer do campeonato. Venceu a estreia também na primeira rodada da segunda fase do Campeonato Paulista, e as duas frentes são essas. É o finalizar a primeira fase do Campeonato Brasileiro com a projeção de classificação. A gente está gravando no início de julho aqui, o Campeonato Brasileiro, a primeira fase vai até o meio de agosto, então tem mais uns 40 dias de primeira fase. Palmeiras atualmente está na 3ª colocação e precisa continuar fazendo o trabalho que o PV executa, né? Um bom desempenho, uma boa porcentagem de pontos ganhos, que a classificação naturalmente vem. A gente está falando de um grupo com 10 times, classificam 4. Palmeiras em 3º, bem próximo do primeiro colocado, se não me engano são 2 pontos que separam só. O Palmeiras que venceu 3 jogos, perdeu 1, então tem um aproveitamento bom. E a outra frente é o Campeonato Paulista, onde o Palmeiras também está vivendo um bom momento. Passou a primeira fase tranquila, jogando com time reserva. Agora na segunda fase, já pegando equipes que se classificaram, fizeram boas campanhas também. Não apresenta ainda dificuldades. Acho que a dificuldade mesmo vem a partir da 3ª fase. Até agora é bem tranquilo ainda, deve consumar a classificação aí nas próximas semanas. É líder já encaminhado e pelo prognóstico, pelo andar da carruagem, como diriam os antigos, a tendência de mais 2 rodadas aí até garantir a classificação para a 3ª fase. Perfeito. Pente fino alinhado no sub-20, próximos confrontos, claro, nos próximos programas a gente te atualiza dos resultados, classificações, mas é hora de falar também sobre o sub-17. Sub-17 atualmente campeão da Copa do Brasil, da categoria, venceu o Vasco na grande final, com destaque para o Endrick, que a gente acabou de falar dessa transição, que ele já está no sub-20, mas, mesmo perdendo o seu grande destaque da categoria e da base do Palmeiras, Galassi, temos uma safra muito boa no sub-17. Figueiredo, Thales, o Estevão, o próprio Luiz Guilherme, que ainda faz essa transição, como você mesmo falou. Então, o que a gente pode esperar desse sub-17, campeão da Copa do Brasil, para a sequência da temporada de 2022, e quais nomes podem surpreender já numa transição para o sub-20? Quando a gente fala do time sub-17, a gente está falando de um time muito jovem, né? O time que foi campeão da Copa do Brasil, a geração dele ali, em tese, era praticamente toda 2006, que veio do sub-15 no ano passado. Então é um time que, com projeções de sub-20, são poucos nomes que a gente fala, esse vai estar no sub-20 ainda nessa temporada, porque é uma equipe jovem e já é campeã, isso que impressiona, isso que ressalta ainda mais o que está sendo feito no trabalho do Paiva, que está impecável também, só 2 derrotas na temporada, no Campeonato Paulista, 100% de aproveitamento. Quando a gente fala da geração 2005, são 2 nomes que chamam mais atenção. Gabriel Vareta, que inclusive concedeu uma entrevista exclusiva com a gente aqui no nosso palestra, que está no nosso site. Vou pedir para o nosso diretor deixar na descrição o link da entrevista com o Vareta. Foi o cara que ergueu a taça da Copa do Brasil, é o capitão, já jogou no Sub-20, já foi campeão pelo Sub-20 do Paulistão, então ele é o nome 2005 que chama mais atenção, junto com o Thales, que desde o ano passado é destaque no Sub-17 já, e acho que esses são os 2 mais prontos para uma eventual transição ao Sub-20. Agora, o restante da categoria, toda muito jovem, mesmo perdendo o Endrick, perdendo talvez o Luiz Guilherme, tem nomes ali que sustentam um time, um coletivo bom e que pode conseguir mais títulos nessa temporada. Tem jogadores até 2008
caso do Estevão, que antigamente era chamado de Estevão Messinho, que veio do Cruzeiro, veio com muito destaque do Cruzeiro, e agora pediu, né, para desvincular a imagem dele com a imagem do Messi, então só Estevão a partir de agora. Já foi campeão da Copa do Brasil, estava no elenco, foi um dos jogadores que mais atuou, e inclusive foi o autor de um dos gols da última vitória do Palmeiras no Paulista. Como eu falei, a equipe lidera a segunda fase, são 3 jogos, 3 vitórias, vitória por 3-0 no último confronto contra o Grêmio Prudente, gols de Estevão, Patolino, um centroavante de 2005, um dos poucos 2005 que estão atuando no Paulista, e Cauê, que também é 2005. A equipe lidera com 9 pontos. No próximo duelo, enfrenta novamente o Grêmio Prudente, já abrindo o segundo turno. Pode até garantir a classificação aí, a depender de uma combinação de resultados. O jogo que será realizado no sábado, 11 horas da manhã, na Academia de Futebol 2, a casa da base do Palmeiras, em Guarulhos. É isso, então a gente tem o Estevão, tem o Thales, Figueiredo, tantos jogadores que serviram a própria seleção no último torneio de Montaigu lá na França, foram campeões. Endrick foi o destaque, Endrick agora está no Sub-20, que a gente vive a expectativa de, quem sabe, ainda em 2022, figurar o time principal do Abel Ferreira. Então, esse é as perspectivas, as expectativas também para esse segundo semestre do Sub-17. Então, passamos pelo Sub-17, passamos pelo Sub-20, e agora eu abro espaço para você, Galassi, aquela pincelada nas outras categorias, para a gente já caminhando para o final do nosso boletim super informativo, trazendo, nesse primeiro programa, trazendo um apanhado do que aconteceu e do que vai acontecer na sequência. A partir dos próximos programas, a gente começa semanalmente a te atualizar de resultados, gols, colocar vídeos, melhores momentos e passar muita informação sobre as crias da academia. No Sub-15, a terceira categoria de maior importância da base do Palmeiras, a equipe também vai muito bem no Campeonato Paulista, foi muito bem na primeira fase. Na segunda fase, teve alguns tropeços, inclusive no último jogo, ela somente empatou com o Grêmio Prudente, 1-1, gol do Murilo Dourado, que foi o artilheiro da categoria Sub-14 na temporada passada, um centroavante, nome de ceifador, né, que vem já com muita expectativa aí para o Sub-15, está correspondendo, só que a equipe aí de 3 jogos na segunda fase venceu 1 e empatou 2, segue invicta, mas com 5 pontos, ocupa somente a segunda colocação do grupo, volta a enfrentar novamente o Grêmio Prudente, abrindo o segundo turno, 9 da manhã, na Academia de Futebol 2, em Guarulhos. Agora falando rapidamente das outras categorias, Sub-14, recentemente campeã da Libertadores da categoria, está disputando a Paulista Cup, vai bem na Paulista Cup também, como o Palmeiras está indo na Sub-12, Sub-14 e Sub-16, as 3 categorias com classificações encaminhadas, mas são categorias de transição, que não tem um campeonato brasileiro, que não tem um campeonato paulista, então se limitam a disputar torneios de menor expressão aí, como o caso da Paulista Cup. Enquanto isso, o Sub-13 disputa a Liga Cotia, uma liga que é uma categoria que o Paulista ainda não está confirmado para esse ano em decorrência da pandemia, não tem campeonato brasileiro, talvez tenha a Liga de Desenvolvimento Sub-13 da CBF, que teve na temporada passada e o Palmeiras foi campeão, é o atual campeão, mas está disputando a Liga em Cotia, com a participação de Corinthians, São Paulo, Flamengo, Palmeiras, os maiores times do Brasil estão reunidos lá. Palmeiras estreou com vitória sobre o Corinthians no derby, 1-0, um torneio que ainda está na fase inicial, deve ter seu avançar durante as próximas semanas. Perfeito. Então aqui você soube Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20, transição, tudo no nosso boletim da base do Palmeiras. Então só lembrando você, esse primeiro programa foi um programa um pouco mais longo, falando de tudo o que aconteceu até nesse momento e o que vai acontecer na segunda temporada. Então, nas próximas semanas a gente volta com mais notícias, resultados, como eu falei, apurações, informações, quem sabe também nosso boletim, alguma entrevista. Então, em breve a gente volta com mais um boletim semanal da base do Palmeiras, das crias da academia. Galassi,
Obrigado e bora com esse novo projeto que tem tudo para, assim como a base do Palmeiras, decolar ainda mais. Com certeza, Léo. Esse projeto tem tudo para semanalmente a gente trazer as melhores atualizações da base aí pro torcedor. É isso. Então eu peço pro seu like, se inscreva no canal, comente o que você achou, o que você quer que a gente melhore, dê seu feedback, melhorias, críticas. Claro, a gente quer sempre levar o melhor para vocês, nossos queridos do nosso palestra, quem nos acompanha todos os dias. Então acesse o nosso site e se atualize com as notícias da base e também do profissional do Palmeiras. E é isso. Obrigado. A gente volta semana que vem com mais um boletim da base do Palmeiras aqui no nosso palestra. Avante palestra!